As mãos para cá, vamos abençoar o nosso pastor nessa noite. Quem vai abrir o coração nessa noite? Só quem vai abrir fica de pé e estende as mãos para cá. Pai, eu te agradeço pela vida desse homem de Deus. Pai, eu te agradeço pela vida desse pastor abençoado, desse amigo, Pai, que o Senhor me fez conhecer nessa cidade. Senhor, usa ele nessa noite. Pai, toca no coração. Toca, Pai, para que a tua palavra, Pai, seja semeada nos nossos corações. Eu te agradeço pela vida desse homem de Deus. Eu te agradeço por esse amigo. Usa ele nessa noite conforme a tua vontade e nos abençoa. No nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos, as irmãs com a paz do Senhor. Amém? Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Tá ficando bom, rapaz. Tá melhorando. Amém? Queridos, eu quero essa noite agradecer a Deus por todos nós que aqui estamos. Amém? Quero agradecer também o pastor Emílio, viu? Por ter me convidado, pastor. Muito obrigado, viu? É uma honra para mim ser amigo do Senhor, viu? Fico muito feliz nessa noite em poder estar aqui e ser o preleitor dessa noite. Quero dizer aos irmãos que de mim não tem muita coisa não. Eu sou simples, né? Humilde. Sou um homem matuto, da roça. Mas não vim aqui para falar de mim nessa noite. Amém? Quero trazer do coração de Deus ao coração dos irmãos nessa noite. Amém, senhores? Eu quero também agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que aqui está, né? E agradecer ela por ter me aturado todos esses anos, né? Quer dizer, pastora Vera, não é fácil, né? Deus sabe todas as coisas. Agradecer a Deus pela minha netinha, pelo nosso presbítero, né? Nosso querido, amado presbítero Guilherme. Agradecer a Deus por todos nós. Amém, queridos? Sem mais delongas, né? Vamos parar de encher linguiça e vamos ao que interessa nessa noite. Amém? Eu peço os irmãos a estar sobre os pés, em nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. Eu peço os irmãos a estar abrindo a sua Bíblia junto comigo no livro de Êxodo 14. Eu quero pedir um irmão para me trazer um copo de água, fazendo um favor. Amém? Glória a Deus. Êxodo 14. Na verdade, o que nós vamos ler ao coração da igreja, ao coração dos irmãos, é muito conhecido, né, entre o meio evangélico, aos irmãos católicos. Glória a Deus. Fizeram até na Record uma novela, né? E contou essa história. Por sinal, uma história maravilhosa, né? E nós vamos estar lendo então, amados, Êxodo 14, capítulo 14, versículo de número 15 a seguir. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros.
E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles também. A coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim, a nuvem se tornou em trevas para aqueles, mas para esses clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Amém? Os irmãos podem os assentar, tomem os seus assentos, né? Fique tranquilo nessa noite. Amém? Eu não sou um pregador de longas palavras, mas eu costumo dizer aos irmãos, né, da nossa igreja, que a gente prega pouco, mas a gente fica animado, né, achando que foi bom, né? E tenho certeza que nessa noite não vai ser diferente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche os seus olhos neste lugar. Feche os teus olhos. Eleve o teu pensamento a Deus. Vamos falar com o Senhor nesta noite. Poderoso Deus e Pai, bendito, Senhor, seja o teu nome, exaltado seja o Senhor, glorificado, bendito. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor possa falar conosco, não aquilo que nós queremos, Senhor, ouvir, mas aquilo que o Senhor tem e quer falar com nós. No nome de Jesus, nós te entregamos, Senhor Deus, a nossa vida, Pai. Nós te entregamos todo o nosso ser, a nossa existência. Neste momento, Senhor, nos deixe entrar na tua presença, como servos, como filhos, como adoradores, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amados, eu quero fugir um pouquinho só do texto, para que a gente possa entender lá na frente o que Deus quer falar com cada um de nós. Quando eu olho para mim, olho para você, olho para cada um de nós que aqui estamos, eu começo a pensar, a raciocinar comigo, quão diferentes somos nós do homem Adão, do primeiro homem que a Bíblia relata que Deus pôs no jardim do Éden. Quando eu olho para cada um de nós, eu fico assim pensando o quanto nós somos diferentes deste ser que Deus criou no jardim do Éden. Você pode me perguntar, por quê, pastor? Por quê? Que diferença? A gente também não é de carne, ele não era da mesma maneira? Era. Mas aonde está a diferença de Adão e nós? A diferença está em que a Bíblia diz que todas as tardes Deus vinha a falar com ele. A Bíblia diz que Deus chegava e o chamava pelo nome, e ali os dois tinham uma relação íntima, eram amigos. A Bíblia diz que eles ambos conversavam. Adão tinha uma parceria com Deus, era parceiro, era amigo de Deus, era um homem responsável em colocar nome em todos os seres que Deus havia criado. Ou seja, o homem Adão
conhecia a realidade dos dois mundos. Adão conhecia o mundo espiritual e também o físico. A gente pode chamar Adão de um homem de uma criação extraordinária, porque ele conhecia a realidade, os dois mundos existentes. E nós, após o pecado, quando ele foi tirado ou expulso do paraíso, a Bíblia diz que então ele perde esta intimidade. Adão, ele perdeu a intimidade, o relacionamento que ele tinha, a exclusividade que ele tinha com Deus. O homem Adão já não mais falava com Deus face a face. E com o passar dos anos, o homem também, por causa do pecado, nós já nascemos assim. Perdemos esta intimidade de ver a Deus face a face. Mas a Bíblia diz que Deus, um ser maravilhoso, que Deus, Ele é amor. Olhando para a humanidade e observando que o homem se distanciava dele, então Deus deu uma ferramenta que só o ser humano tem. Essa ferramenta, ela é chamada de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, quando a gente entra na congregação, quando a gente vem para a igreja, quando a gente adentra num lugar gostoso, maravilhoso como esse, que até então, pastor Emílio, eu quero te confessar ao Senhor, amado, eu estou arrependido de não ter vindo antes, porque é um lugar maravilhoso. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Amém? Então, quando a gente adentra neste lugar, amados, e aqui estamos sentados ou louvando, adorando, é fácil. É fácil. Eu sei que você tem vindo, eu sei que você tem estado, mas eu quero te convidar nesta noite, não só a entrar aqui neste lugar, mas eu quero te convidar você a se posicionar no culto, a se entregar a Deus. Milhares e milhares de pessoas têm dito: eu congrego desde a minha idade, mas a minha vida não tem mudado. Pastor, tenho atravessado lutas, tenho atravessado dificuldade, mas o que eu faço, pastor? A minha vida não muda. A sua vida não mudou, é porque ainda você não se colocou no culto, você não se posicionou no espiritual, você não se entregou em um relacionamento de fé com Deus. Nesta noite, ambos, cada um de nós, sairemos daqui nesta noite levando aquilo que você veio buscar. Porque Deus tem para mim e para você nesta noite. A Bíblia diz que Deus tem mais de 8.000 promessas de bênçãos para nós. E nós, como crentes, como servos, às vezes nós não temos usufruído nem 10% do que Deus tem para cada um de nós. Amados, a Bíblia diz que o povo de Israel se encontrava acampado. O texto que nós lemos diz que o povo de Israel se encontrava acampado entre o mar e as montanhas. Israel havia saído do Egito por intermédio do homem Moisés. Havia saído do Egito pela mão forte do Senhor. Deus toca
no coração de Faraó. A Bíblia diz que Deus endurece o coração do líder, do governador, do Faraó, do comandante do povo egípcio. E nós já sabemos quantas pragas foram lançadas para que o coração daquele homem fosse quebrantado. Mas a Bíblia diz que quanto mais pragas vinha, mais Deus endurecia o coração daquele homem. Para quê? Para que eles pudessem ver que Israel tinha um Deus forte e poderoso. Com a morte dos primogênitos, o coração daquele homem em pedaços é dilacerado. Então ele abre mão para que Israel então fosse embora para a sua pátria de origem, para o seu lugar de origem. A Bíblia diz que mais de 1 milhão de judeus saem acompanhando o seu líder Moisés no deserto. Muitos murmuraram, muitos morreram, mas chega-se a um lugar, a um determinado lugar, entre o mar e as montanhas, não havia para onde ir. De um lado eram águas profundas, de um outro lado montanhas enormes. E mais atrás, a Bíblia descreve com clareza que o inimigo envinha, de forma que o povo ouvia o ruído das carruagens. A Bíblia enfatiza com clareza que de longe podia ouvir o bramido, a ira de Faraó, dos seus soldados. A Bíblia diz que tudo quanto era carro de guerra, soldados, foram dispostos a ir e tragar, ou seja, matar, ceifar, destruir o povo de Israel. Então o povo agora chega em Moisés e começa a dizer: tirou a gente de lá para quê? Porventura não havia sepultura no Egito, Moisés? A gente não havia falado com você? Tirou a gente de lá para morrer aqui? Tirou a gente de lá para sermos dilacerados no deserto? Porque é isso que vai acontecer. Eu quero dizer no seu coração nesta noite que o medo de perder impede você de ganhar. O medo tira você do foco. Satanás tem trabalhado na vida de milhares de pessoas, dizendo: não adianta, você não vai vencer, não adianta você congregar, a sua vida não vai mudar, não adianta, está vendo? Olha aqui como que está a sua casa, a sua família. Entra no seu intelecto para te aterrorizar, levanta problemas, dificuldades, gigantes todos os dias. Você não sabe mais o que fazer. Às vezes dá vontade de voltar para trás.
como pastor, eu tenho ouvido milhares de crentes, várias e várias pessoas dizendo: pastor, mas antes de ser crente, eu tinha emprego, eu prosperava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e não sei o que, agora eu entreguei minha vida ao Senhor, o que virou da minha vida, pastor? Amados, o importante é você caminhar para frente, seguir em frente, na dificuldade, na sua luta. Creia no Senhor. Da agora para frente, nós não temos mais, irmãos, sabe, oba-oba, não. Da agora para frente não tem oba-oba. Eu sei que você tem visto os jornais, os noticiários, carnaval, o que fizeram para afrontar, não a mim, não a você, mas para afrontar o Deus que você serve. O que é isso, pastor? O que é isso? O que é isso? Porque os que são de Satanás já estão tirando a máscara, filhinhos. E o povo de Deus, o Senhor já está chamando. Talvez você não tenha entendido a sua batalha. Talvez você não tenha entendido a sua dificuldade, as lutas que você está enfrentando. É porque há um ser invisível aos seus olhos que já está te atacando para você desanimar, para você parar de caminhar. As pessoas querem dizer: mas que é isso? Não, amado. Os que são de Satanás já estão se posicionando. E por que você se esconde? Não é hora, amado, de murmurar, de olhar para trás. É hora de segurar nas mãos do pastor e dizer assim: pastor, vamos caminhar junto. Segura na mão do pastor Emílio e diz para ele assim: pastor, aonde o senhor coloca a planta dos pés? Jesus mesmo disse, irmãos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele disse mais: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz que Jesus é a ponte de ligação que leva o homem a Deus. Uma certa ocasião, Jesus pregando duro, e aí vai indo embora todo mundo: eu não quero ouvir esse negócio não, esse homem está falando demais, não sei o que, e foi embora e tal. Aí quando ele olha, ficou pouquinho, os discípulos, ele olha e fala para eles assim: que aí também vai com eles. Aí alguém levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós? Pai, só tu tem a vida eterna. Aleluia. Aí eles chegam, nome Moisés, eu imagino eles balangando a roupa daquele homem e gritando: e agora, Moisés? E agora? E a gente, como pastor, tem hora que a gente sofre. As pessoas chegam e dizem: pastor, me ajuda, pastor, e agora, pastor? E aí a gente chora, irmão. Ele diz: Senhor, abra a visão do teu povo. Porque o mundo espiritual, para muitos, é uma irrealidade. O mundo espiritual, para muitos, é motivo de brincadeira, de zombaria. Mas não é que porque você não enxerga com os seus olhos carnais, não é porque nós não enxergamos com os olhos carnais, não existe, não é por causa disso. É existente. O mundo espiritual é existente. Adão conhecia esses dois lados. E
o povo chega no homem Moisés e disse assim: tirou a gente de lá, foi para morrer? Não tinha cemitério lá no Egito não para enterrar a gente? Hora difícil. Imagina, a gente pastoreia a igreja, é difícil. Imagina você cuidar de mais de 1 milhão de judeus e outras nacionalidades que também estavam junto. Imagina a dor, o sofrimento, o desespero na vida daquele líder. Então, mais uma vez, entra a voz de Deus. E a voz de Deus ecoa ao coração do homem. E quando entra a voz de Deus, Satanás perdeu. Ele só faz graça, só judia, só mata, só destrói. Enquanto não ouve a voz do soberano, do todo-poderoso, do Criador dos céus e de toda a terra. E Deus fala para ele: diga para o povo de Israel que marche. Pastor, marchar para onde, pastor? Marchar para dentro da água, que jeito? Voltar para trás? A solução para o povo de Israel, essa palavra é profética. Essa palavra é para mim, para você, para todos nós. A solução para o povo de Israel já existia, só que eles, através dos seus olhos carnais, não eram capazes de enxergar. Mas a solução já existia. A porta para o povo passar, ela já existia no mundo espiritual. A solução para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, ela já existe. Não na mão do juiz, do promotor, não na mão do advogado, muito menos na mão do prefeito, muito menos no executivo, no legislativo, no judiciário. Não, senhores. A saída para mim e para você está na mão de Deus. Quero dizer para você nesta noite que é o céu que rege a terra. Coloca a mão sobre a sua cabeça nesta noite. Recebe o que eu quero te dizer através do Espírito Santo. Deus está mandando te dizer que a solução para os seus problemas, ela já está saindo do mundo espiritual e se entrando no físico e se materializando, para que você possa testemunhar perante este altar que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. E o povo marcha em direção às águas. A Bíblia diz que o anjo que estava na frente deles, a coluna de nuvem que estava na frente, agora, aleluia, ela passa para trás. Sabe para que isso? Deus estava marcando o território do inimigo e o povo dele. Em você, Satanás não pode tocar. Porque o Senhor está dizendo nesta noite que você é dele, que nós somos um povo escolhido. A sua família pertence a Deus, e há limites para o inimigo tocar, para chegar. Por quê, pastor? Porque ao redor tem anjos
Então ele está bem longe, lá no derredor. É só para os que crê. Amém, irmãos? A Bíblia diz que agora, aquilo que era bênção para Israel, aquilo que iluminava, aquilo que protegia, agora passa a ser maldição para os inimigos. Então, ai daqueles que estão te perseguindo, hein, igreja? Ai daqueles que estão falando mal de ti, que está querendo te ofender, abusar da sua fé, tentar te destruir. Existe um Deus que peleja por ti. Por que te entristece? Por que o seu coração tem aborrecido, tem entristecido, tem se angustiado? Por que a sua alma dói? Eu quero te dizer que enquanto dormes, tem um Deus que cuida de ti. Tem um Deus zeloso que te ama. Tem um Deus que tem cuidado da sua causa, dos seus problemas. Se nós entendêssemos o quanto nós somos amados por Deus, nós o valorizamos mais, nós o entregamos mais, nós o devotamos mais. Se nós entendêssemos o que Deus quer fazer de mim, o que Deus quer fazer de você, o que Deus quer fazer de cada um de nós, é grande, é extraordinário. O que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida, na vida da sua família. O mundo, o diabo, as pessoas, elas nos vê como nós somos, fala mal. Ah lá, ó, hoje quer ser crente, mas olha a vida dela como é que era, olha a vida dele, era isso, era aquilo, era aquilo outro. E o diabo fala, eu conheço seu passado, eu sei, mas Deus sabe como você vai ser daqui uns dias. Como aquele que todo mundo não dava nada, mas daqui uns dias vai falar o que aconteceu com ela, o que aconteceu com ele. Deus mudou a sua história e tirou o seu cativeiro. Deus mudou a sua história. Deus tem mudado a minha história gradativamente, dia após dia. Até pouco tempo eu não passava de um simples drogado, usuário de crack, alcoólatra, mendigo. Muitas vezes tentei tirar minha própria vida. Os meus familiares diziam, filho de Maria, só tem ele e é bandido. Em uma certa ocasião, dentro de uma casa abandonada, eu comecei a chorar, tinha acabado as drogas, o álcool, e eu falei com Deus, se Ele fosse um Deus verdadeiro, que me trouxesse para casa, e que minha esposa me aceitasse, minha mãe, então eu o entregaria a Ele. E Deus ouviu a minha voz, e me tirou do cativeiro, arrancou as algemas que me prendia, lançou por terra os demônios que me oprimia. Esse Deus te ama, me ama, nos ama de uma maneira incondicional. A saída para as nossas vidas não se encontra no físico, não se encontra na realidade, não se encontra nos homens. A saída para mim, a saída para você, para todos nós, ela está
nas mãos de Deus se encontra nas mãos do Senhor. E Deus falou para Israel: Israel, marche. E eles começaram a marchar. E o inacreditável começa a acontecer diante dos seus olhos carnais. A Bíblia diz que o imaginável, aquilo que eles nunca haviam sonhado, é isso que Deus faz, é grande. Você está pedindo mesquinharia, né? Você está pedindo coisinha à toa. Deus está mandando te falar para você que o que Ele tem é muito, é grande. A gente tem um negócio de olhar para baixo e pedir coisinha pouca. A gente está igual aquele moço que estava lá há muitos anos na beira do tanque esperando um anjo, né? Agitar as águas. Aí vinha um, pulava na frente dele, ele perdia, vinha outro, ele perdia. Ele estava esperando um anjo. Aí um dia, sem ele esperar, veio e foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá, o primogênito de Deus, aquele que era, aquele que é, e aquele que tem o poder de abrir o livro. A gente tem um negócio de ficar pedindo pouquinha coisa. Acredito que no coração daquele povo eles ficavam assim: Senhor, por que você não faz isso? Deu uma rasteira baiana nesse povo, joga isso tudo para lá. No coração de Deus, falando: se eu jogar na terra ele vai levantar, vai continuar perseguindo. Deus está mandando te falar para você que inimigo, ele aniquila. Que o seu inimigo vai ser aniquilado. Aquele que tem arrastado, que tem tentado te prender, tentado te impedir a sua bênção, a sua felicidade, aquele que tem lutado contra a sua família, aquele que tem tentado contra a sua vida, ele não vai levantar não, ele vai ser aniquilado. Para que você possa dizer: eu vi a glória de Deus. E quando Israel começa a andar, quando Israel começa a clamar, o imaginável começa a acontecer. Quando você está passando por dificuldade, não para clamar não, para chorar não. Já que está dificultoso, já que está difícil, está passando por luta, levanta, sai do seu ambiente e começa a andar. Já que vai chorar, chora andando, à procura da sua vitória. Os medrosos colocam a cabeça no meio das pernas e dizem: eu não vou vencer mesmo. Mas aqueles que acreditam dizem assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, como a igreja começa a marchar, Satanás se posiciona e diz: eita, era tudo medroso, o que está acontecendo? Eles vão ver que nos seus olhos tem o brilho do Espírito Santo. Ele vai ver que nos teus olhos tem a chama de fogo, tem a Shekinah, a presença do Deus verdadeiro. E quando eles começam a andar, senhores, através da ferramenta chamada fé, eu posso ouvir a sandália dos homens,
ouvido, aleluia, do povo, as crianças agarrado com suas mães, o lamento das mulheres, o grito de milhares de judeus. Eu posso ouvir o barulho das águas formando de um e de outro lado. A Bíblia diz que aonde havia impossibilidade, veio acontecer o possível. Aonde havia a inexistência, agora passa a ser possível. Aonde não há vida, Deus faz germinar, faz brotar a existência. Aonde não produz, Deus nesta noite, através do teu Espírito, está mandando dizer que vai começar a dar fruto, vai acontecer milagres, vai acontecer, vai florescer. Aquilo que estava parado, seco, inativo, vai começar a brotar. Ou seja, aquilo na sua vida que estava parado, que você deixou lá atrás, os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você sempre sonhou, que você disse que nunca mais iria acontecer. Deus está mandando dizer que Ele é o Deus do impossível. Eu gostaria que a igreja desse uma grande salva de palmas ao Senhor. O impossível vai acontecer na sua vida, na minha vida, a partir do momento em que nós nos lançarmos no mundo espiritual. Vai acontecer no momento em que você obedecer o homem de Deus, o pastor desta igreja, porque assim está escrito: crê nos profetas e vos prosperareis. E quando Israel começa a andar, aquilo que era impossível passa a ser possível. E quando atravessa, o inimigo diz: se eles atravessou, a gente também vai. Mas o que é para você, irmã, é só seu. O que Deus está te entregando, irmão, é só seu. A porta que você vai entrar, ela só cabe você. Os seus inimigos não vão entrar, não. Eles vão até querer a sua bênção. Eles estão de olho naquilo que é seu. Mas Deus está mandando dizer que é para você. Quando os inimigos vêm e dizem: vamos aproveitar que o negócio aqui já virou, foi uma passagem. Aí Deus falou: agora você vê. Agora eu vou te ensinar o que é açoitar, o que é bater nos meus. Deus falou: agora chegou o meu momento. Era o que eu queria. Deus só está dando um tempo para os inimigos. Quando você olhar para trás, os perseguidores já era. Por quê, pastor? Porque paredões
de águas os devorarão como presas fáceis. De Deus ninguém se zomba. De Deus ninguém pode. Operando Deus, quem impedirá? Israel passa para o outro lado. E quando olharam, os inimigos haviam todos mortos, dilacerados pelas águas bravias do mar. Então, irmão, creia. Eu sei que está difícil. Eu sei que está doendo. Está arrastando. Continue. O problema só muda de nome. Viu? Seja vencedor, vencedora. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Amém? Fique de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Quero agradecer mais uma vez.